Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 311º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, livro de Salmo, capítulo 108 e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 20, dos versículos 1 a 26. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulo 16. A infidelidade de Jerusalém. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, mostre a Jerusalém as suas abominações e diga-lhe: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amorreu e a sua mãe era eteia. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem a lavaram com água para que ficasse limpa, nem a esfregaram com sal, nem a enrolaram em panos. Ninguém olhou para você com piedade para lhe fazer qualquer dessas coisas, compadecendo-se de você. Pelo contrário, no dia em que nasceu, você foi jogada em campo aberto porque tiveram nojo de você. Quando passei por perto e vi que você se revolvia no seu sangue, eu lhe disse: ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Sim, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Eu a fiz crescer como uma planta do campo. Você cresceu, se desenvolveu e ficou muito bonita. Os seus seios tomaram forma, os cabelos cresceram, mas você estava completamente nua. Quando passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Então eu a lavei com água, limpei o sangue que a cobria e a ungi com óleo. Também a vesti com roupas bordadas e lhe dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade. Eu a cingi de linho fino e a cobri de seda. Também a enfeitei com joias, braceletes nas mãos e um colar no pescoço. Coloquei um pendente em seu nariz, brincos nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata. As suas roupas eram de linho fino, de seda e de bordados. Você se alimentou da melhor farinha, de mel e azeite. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. A sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor Deus. Mas você confiou em sua beleza e a sua fama fez com que você se prostituísse. E você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles.
Você pegou algumas de suas roupas e fez para si lugares altos, enfeitados de diversas cores, nos quais você se prostituiu. Nunca antes havia acontecido algo assim, e jamais voltará a acontecer. Você pegou as suas belas joias, feitas com o ouro e a prata que eu lhe tinha dado, e fez para si imagens de homens, com as quais você se prostituiu. Você pegou os seus vestidos bordados e com eles cobriu as imagens. O meu óleo e o meu perfume você pôs diante delas. A comida que eu lhe dei, a melhor farinha, o óleo e o mel com que eu a sustentava, você também pôs diante delas em aroma agradável. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Além disso, você pegou os filhos e as filhas que teve comigo e os sacrificou às imagens para serem consumidos. Como se não bastasse essa sua prostituição, você matou os meus filhos e os entregou a essas imagens como oferta pelo fogo. Em todas as suas abominações e nas suas prostituições, você não se lembrou dos dias da sua mocidade, quando você estava completamente nua, revolvendo-se no seu sangue. Jerusalém, a adúltera. Depois de toda a sua maldade, ai de você, diz o Senhor Deus. Você construiu altares e um lugar elevado em cada praça. Na entrada de todos os caminhos, você construiu um lugar elevado, profanou a sua beleza, se ofereceu a todos os que passavam e multiplicou as suas prostituições. Você também se prostituiu com os filhos do Egito, seus vizinhos de membros avantajados, e multiplicou a sua prostituição para me provocar a ira. Por isso, estendi a mão contra você. Diminuí o seu território e a entreguei à vontade daquelas que a odeiam, as filhas dos filisteus, que se envergonhavam da conduta depravada de vocês. E por ser insaciável, você também se prostituiu com os filhos da Assíria. E prostituindo-se com eles, nem assim ficou satisfeita. Pelo contrário, você estendeu as suas prostituições até a Caldeia, essa terra de negociantes, mas nem com isso ficou satisfeita. Como é fraco o seu coração, diz o Senhor Deus, pois você faz todas estas coisas que são próprias de uma prostituta descarada. Construindo os seus altares na entrada de todos os caminhos e o seu lugar elevado em cada praça, você não foi como a prostituta, porque desprezou o pagamento. Você foi como a mulher adúltera, que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. Todas as prostitutas recebem pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes. Você faz isso para que venham de todas as partes adulterar com você. Com você, na sua vida de prostituta, acontece o contrário do que se dá com outras mulheres. Ninguém pede que você se prostitua. Você faz o pagamento e ninguém paga nada a você. Nisso, você é diferente. A condenação de Jerusalém. Portanto, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: por você ter derramado o seu dinheiro e deixado à mostra a sua nudez nas suas prostituições com os seus amantes, por causa também de todos os seus ídolos abomináveis e do sangue de seus filhos que você ofereceu a esses ídolos, eis que reunirei todos os amantes que você quis agradar, tanto os que você amava como todos os que você odiava. Eu os trarei contra você de todos os lados e descobrirei as suas vergonhas diante deles, para que eles vejam toda a sua nudez. Eu a julgarei como são julgadas as adúlteras e as assassinas. Farei com que você seja vítima de furor e de ciúme. Vou entregá-la nas mãos deles e eles derrubarão os seus altares e lugares elevados. Vão despir você, levar as suas belas joias e a deixarão completamente nua. Trarão contra você uma multidão
irão apedrejá-la e a cortarão em pedaços com as suas espadas. Queimarão as suas casas e executarão juízos contra você à vista de muitas mulheres. Acabarei com a sua prostituição e você não fará mais nenhum pagamento. Desse modo, desafogarei em você o meu furor e deixarei de ter ciúmes de você. Estarei calmo e não ficarei mais irado, visto que você não se lembrou dos dias da sua mocidade e me provocou a ira com todas essas coisas. Eis que também eu farei recair sobre a sua cabeça o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Não é fato que a todas as suas outras abominações você acrescentou esta depravação? Tal mãe, tal filha. Eis que todos os que usam provérbios usarão contra você o seguinte: tal mãe, tal filha. Você é filha da sua mãe que teve nojo de seu marido e de seus filhos. E você é irmã das suas irmãs que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. A mãe de vocês era Eteia e o pai era Amorreu. A sua irmã mais velha é Samaria, que mora ao norte de você com as suas filhas. E a sua irmã mais nova, que mora ao sul de você, é Sodoma, com as suas filhas. Você andou nos mesmos caminhos em que elas andaram e fez as mesmas abominações que elas fizeram. E como se isto não fosse o bastante, você ainda se corrompeu mais do que elas em todos os seus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, a sua irmã Sodoma e as filhas dela não fizeram o que você e as suas filhas fizeram. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Também Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você multiplicou as suas abominações mais do que elas, e assim, com todas essas suas abominações, fez com que as suas irmãs parecessem mais justas do que são. Agora, pois, suporte a sua humilhação, você que advogou a causa de suas irmãs. Diante dos pecados que você cometeu, que são mais abomináveis do que os pecados que elas cometeram, elas são mais justas do que você. Portanto, envergonhe-se e suporte a sua humilhação, pois você fez as suas irmãs parecerem mais justas do que você. Sodoma e Samaria voltarão a ser o que eram. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, e a de Samaria e de suas filhas. E restaurarei também a sua sorte entre elas, para que você suporte a sua humilhação e seja envergonhada por tudo o que você fez, servindo-lhes de consolo. Quando as suas irmãs, Sodoma com as suas filhas e Samaria com as suas filhas, voltarem ao seu primeiro estado, também você e as suas filhas voltarão ao seu primeiro estado. Não é fato que nos dias do seu orgulho você usou o nome de sua irmã Sodoma como provérbio, antes que se descobrissem as maldades que você fazia? Agora você se tornou, como ela, objeto de zombaria das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que a desprezam. Você terá de sofrer as consequências da perversidade e das abominações que você praticou, diz o Senhor. Uma aliança eterna. Porque assim diz o Senhor Deus: eu farei com você o mesmo que você fez, pois você desprezou o juramento e quebrou a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e ficará envergonhada quando receber as suas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas. Eu as darei a você por filhas, mas não pela sua aliança.
Estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor, para que você se lembre e fique envergonhada, e nunca mais abra a sua boca por causa da sua humilhação, quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, diz o Senhor Deus. Amém. Compreendendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 16. Este capítulo longo contém parte da linguagem mais contundente encontrada nas Escrituras. Ela se dirige à cidade de Jerusalém, mas se refere a toda a nação. O capítulo traça a história espiritual dos judeus, desde o nascimento, o chamado de Abraão por Deus, passando pelo casamento, a aliança de Deus com o povo, até a sua prostituição espiritual, a idolatria e as tristes consequências que se seguiram, a ruína e o exílio. Exposição bíblica dos versículos 1 a 14. Israel é descrito aqui como um filho indesejado, exposto, abandonado e deixado a morrer, mas depois registrado pelo Senhor e, por fim, transformando-se em sua esposa. Muitos judeus tinham extremo orgulho de sua herança e chamavam os gentios de cães, mas o Senhor fez com que eles se lembrassem de que eram descendentes dos amorreus e dos ateus, conforme Gênesis 10, versículos 15 a 16 e Deuteronômio 20, versículo 17, e de que sua grande cidade, Jerusalém, já havia sido habitada pelos jebuseus. Exposição bíblica dos versículos 4 a 6. Deus comparou Jerusalém com um recém-nascido cujos pais não lhe deram o tratamento humano que todo bebê merece. Eles não cortaram o cordão umbilical, não levaram a criança, não esfregaram sua pele com sal, nem mesmo a enrolaram em panos para protegê-la e manter seus membros aprumados. Sem piedade ou compaixão, eles jogaram fora, em campo aberto, expuseram as forças da natureza. O Senhor passou, via o bebê indefeso, teve piedade dele e o salvou. Pelo poder de sua palavra, ele lhe deu vida, e isso foi totalmente um ato da graça divina. Deus estava dizendo: lembre-se de quem você era quando encontrei e do que fiz por você. Exposição bíblica dos versículos 15 a 34. Quando Israel tornou-se próspero e famoso, a nação se esqueceu do Senhor, que lhe tinha dado uma riqueza tão grande, e começou a usar as dádivas generosas de Deus para adorar ídolos, conforme Deuteronômio 6, versículos 10 a 12, capítulo 8, versículos 10 a 20, Oséias 2, versículos 8, 13 a 14. Como as nações pagãs ignorantes ao seu redor, os judeus adoraram a criação em vez de adorar ao Criador, conforme Romanos 1, versículos 21 a 25, abandonando aquele a quem deveriam ser fiéis e voltando-se para os falsos deuses. Ela não só cometeu adultério algumas vezes, por pior que isso fosse, tornar a si mesmo como uma prostituta profissional. Ao contrário de outras prostitutas, no entanto, Israel procurou os seus amantes e lhes pagou para pecar com ele. Exposição bíblica dos versículos 35 a 42. O Senhor anunciou que Israel sofreria uma grande disciplina. O povo sofreria castigo por haver se prostituído, adulterado e se tornado idólatra, uma vez que a nação havia cometido aqueles mesmos pecados. De acordo com a lei, as prostitutas deveriam ser queimadas, conforme Levítico 21, versículo 9, e também Gênesis 38, versículo 24, e adúlteros e adúlteras deveriam ser apedrejados, conforme Levítico 20, versículo 10. Já os idólatras deveriam ser mortos pela espada e ter seus bens queimados, conforme Deuteronômio 13, versículos 12 a 18. O Senhor usou o exército babilônico para infligir esses mesmos juízos ao povo de Israel, conforme Ezequiel 16, versículos 40 a 41. Muitos judeus foram mortos pela espada, e a cidade de Jerusalém e o templo foram saqueados e queimados. Exposição bíblica dos versículos 48 a 50. O povo deixado em Israel
era orgulhoso e arrogante. Eles tinham farturas de comida, eram ociosos e não se preocupavam com os pobres e necessitados. Aquela gente era culpada pela prática de atos detestáveis, provavelmente no que se referia ao seu estilo de vida homossexual, conforme Gênesis 19. Esses eram pecados abomináveis tanto por atitude e ação como por concessão e omissão, e não obstante, o povo de Jerusalém e de Judá eram muito mais culpados do que o povo de Sodoma. Os membros de igrejas locais cometem os mesmos pecados sobre os quais lemos nos jornais, mas a notícia nem sempre vira manchete. Congregações estão sendo divididas por causa de cristãos professos que estão envolvidos com processos judiciais, divórcios, imoralidade, brigas de famílias, negócios fraudulentos, escândalos financeiros e uma série de outras atividades típicas do mundo. Não é de admirar que pecadores perdidos estejam prestando pouca atenção ao nosso ministério público ou ao testemunho pessoal que temos dado. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, trago a exposição bíblica dos versículos 53 a 63. Israel passará por uma grande restauração. Os cativos na Babilônia seriam restaurados, voltariam para a terra e reconstruiriam o templo. A bondade de Deus, ao permitir que isso acontecesse, iria levá-los à vergonha e ao arrependimento, conforme Romanos 2, versículo 4. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 108. Deus concede vitória ao seu povo. Cântico, Salmo de Davi. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores a ti entre as nações, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu, e meu é também Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 108. Sendo este o último, o líder de adoração extraiu os 5 primeiros versículos de Salmo 57, versículo 7 a 11, e os últimos 8 de Salmo 60, versículo 5 a 12. Fazendo um novo salmo, a verdade de Deus pode ser adaptada a situações novas e velhos cânticos se tornam renovados quando novos desafios se harmonizam com a teologia imutável. O escritor começou com louvor ao salmo, conforme versículos 1 a 5, e, em seguida, fez Deus se lembrar de suas promessas de conquistar os inimigos de Israel e dar-lhe a terra, conforme versículos 6 a 9. Ele encerrou com uma oração pedindo a ajuda de Deus e uma expressão de confiança no poder do Senhor, conforme versículos 10 a 13. Louvor, oração e promessas foram uma combinação encontrada com frequência nos Salmos, padrão que nós também devemos imitar em nossa vida diária.
Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 20, versículos 1 a 26. A autoridade de Jesus. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e lhe perguntaram: Diga-nos, com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: Por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos lavradores maus. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram, e depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isto, disseram: Que tal não aconteça? Mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse: Que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. A questão do imposto. Eles passaram a vigiar Jesus. Enviaram espiões que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então lhe perguntaram: Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: Mostrem-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 20, dos versículos 1 a 26, exposição bíblica dos versículos 1 a 19. O fato de Jesus ter feito do templo uma espécie de base para os últimos dias de seu ministério só deixou os membros do Sinédrio ainda mais indignados. Então, eles decidiram questioná-lo, perguntando com que autoridade estaria fazendo aquelas coisas. Eles queriam saber também quem havia lhe dado tamanha autoridade. Exposição bíblica dos versículos 9 a 16. De acordo com a lei judaica, qualquer pessoa poderia reivindicar uma propriedade sem dono. Os inquilinos precisavam ter a certeza de que o dono da propriedade estava morto. Caso contrário, ele viria pessoalmente para apossar-se dela. Então,
Se eles matassem o filho, poderiam reivindicar a vinha para si mesmos. Era exatamente assim que os líderes religiosos pensavam enquanto permaneciam perante Jesus, conforme João 11, versículos 47 a 54. Compreendendo o versículo 17, no Antigo Testamento, a pedra era um símbolo familiar de Deus e do Messias prometidos, conforme Gênesis 49, versículo 24, Êxodo 17, versículo 6, capítulo 33, versículo 22, Deuteronômio 32, versículos 4, 15, 30, 31, Isaías 8, versículo 14 e capítulo 28, versículo 16. Também deu uma conferida em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Pela descrença dos judeus, eles tropeçaram nela e foram julgados. Aqueles que confiam em Jesus Cristo o têm como a pedra fundamental e a pedra de esquina da igreja. Aleluia! Referência a 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 e Efésios 2, versículo 20. Compreendendo o versículo 18, Jesus também menciona Daniel conforme o livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos 34 a 35 e versículos 44 a 45, onde o Messias é retratado como uma pedra esmiuçadora que fere tudo o que fica em seu caminho. Ele estava alertando aos membros do Sinédrio de que destruiriam a si mesmos se o condenassem. O mesmo princípio pode ser aplicado hoje e os incrédulos devem dar ouvidos a essa advertência. Exposição bíblica dos versículos 20 a 26. A autoridade governamental é instituída por Deus e deve ser respeitada, conforme Provérbios 8, versículo 15, Daniel 2, versículos 21 e versículos 37 e 38, Romanos 13, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 17. Sim, nossa cidadania é celestial, conforme Filipenses 3, versículo 20, e somos estrangeiros e peregrinos na terra. Mas isso não significa que devemos ignorar nossas responsabilidades terrenas. O governo humano é essencial para uma sociedade segura e ordenada, pois o homem é pecador e deve ser mantido sob controle de um sistema social e de leis. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 20, versículos 1 a 26, trago o versículo 25. Jesus deseja que vivamos como bons cidadãos, obedecendo às autoridades por amor a Ele. Quando a submissão a Deus entrar em conflito com a obediência ao homem, devemos então colocar o Senhor em primeiro lugar, conforme Atos 4, versículos 19 a 20, capítulo 5, versículo 29. Porém, devemos fazê-lo de modo honroso e amoroso. Aleluia! As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.